Amém. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Ana Paula, para quem não me conhece. Hoje é dia 23 de janeiro de 2016. Eu gosto de falar as datas, eu gosto de falar o dia, porque não se sabe no futuro próximo, né? Quem vier escutar essa mensagem, qual situação vai se encontrar. Ela vai poder ver, olha, essa mensagem foi pregada tem pouco tempo, ou quem sabe, né, tem muito tempo, não sei. Talvez é uma mensagem que vai cair aí nas mãos de alguém daqui 3, 4 anos, né? E a pessoa que sabe em qual condições vai estar e ela vai poder ser edificada, porque a gente está lendo a palavra de Deus, a genuína palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo, né? Aqueles que a escreveram. E eu lembro quando eu ia na igreja, eu fui muitos anos membro de uma igreja em Belo Horizonte. Lá se dizia muito, né, entre os irmãos, tá? Não eram os pastores que diziam isso na época, isso eu posso dizer tranquilamente. Os irmãos das células e tal, eles, não, começa a ler a Bíblia no Novo Testamento, porque ela é dentro do nosso tempo, o Novo Testamento foi escrito para a igreja, e tinha esse tipo de conversa. E eu era peixe fora d'água, eu nunca tinha lido Bíblia, eu estava tendo meus primeiros passos como evangélica, digamos assim. Quando eu digo evangélica, ali no caso religiosa, não evangélica como eu digo ser hoje, que vivo o evangelho, vivo no senso que eu procuro viver, eu luto, eu combato para estar o mais dentro possível dos evangelhos, da palavra de Deus, né? Mas eu era evangélica por carteirinha, né? Sou evangélica como religião, como aquele que diz que é budista, aquele que diz que é católico, e por aí vai. E eles falavam, não, o Novo Testamento, porque ele é para a igreja, ele é para nós, ali ele ensina as coisas e tal, uma bênção, né? E eu, durante muito tempo, eu fiquei desnorteada nesse tipo de orientação, e eu lia mais o Novo Testamento, e o Velho Testamento, para mim, parecia um livro velho mesmo. Parecia um livro, eu não o aceitava, assim, não, aqui eu não vou ler não, porque aqui não é para mim, não me interessa, então o que está escrito aqui para mim não tem sentido. E a gente lia muito pouco, a gente dava uma passeada nos cultos de tanto em tanto no Velho Testamento, mas que eu parava para ler mesmo, não, eu não vou entender, isso é para judeu, né? Porque muitas vezes eu escutei isso na igreja. Eu estou compartilhando com os irmãos amados, eu estou contando o que eu vivi de experiência, amém? E há 6 anos atrás o Senhor me desperta para ler a Bíblia e Ele me manda ler desde o Gênesis. Então eu comecei com medo, porque quando eu lia só o Novo Testamento, eu cheguei no Apocalipse uma vez, eu falei, eu parei, tinha um muro na minha frente, uau, Apocalipse. Aí depois, na segunda vez, eu tentei ler ali os primeiros capítulos, como começa a falar olho de fogo, coroa não sei o quê, parece de dragão de lá, e falava toda aquela simbologia, eu comecei a entrar em pânico. Então eu tive muito conflito na Bíblia quando eu estava na igreja por causa das orientações, né? A gente não entendia, pastor não explicava o Apocalipse, livros proféticos, então nem se fala. E aí Deus me desperta a ler de Gênesis. E eu comecei a ler e fui lendo. E lendo o Velho Testamento, meus amados, eu aprendi a conhecer muito mais a Deus. Eu sei que conhecer a Deus 100% a gente não vai conseguir nunca, nem na eternidade. E eu vou falar por quê. Porque Deus é infinito. Amém? Se a palavra de Deus diz que Deus é eterno, significa que Ele é infinito. E uma coisa infinita, ela não tem fim. Significa que ela está sempre com algo novo para nos apresentar para ser em si mesma. Então Deus, a gente não vai conhecer Ele 100%, a ponto que Ele nos dá uma eternidade inteira para viver com Ele. Mas eu posso dizer de coração para o Senhor, Ele sabe aquilo que eu penso. Mas nós vamos conhecer a Deus num ponto que nós não imaginamos na eternidade. Coisa que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais chegou ao nosso coração. Então a gente pode ter certeza que o que conheceremos de Deus na eternidade, que o que conheceremos do Espírito Santo na eternidade, que o que conheceremos de Jesus na eternidade não se compara àquilo que nós já imaginamos hoje. Mas eu encaro a Bíblia como um manual de vida, desde o Gênesis até Apocalipse. E eu entendo, na minha ignorância, eu sempre deixo claro isso, e eu não falo isso por carteirinha, só para dizer, Ana Paula gosta de falar que ela é ignorante. Não, eu sou mesmo. Eu sou mesmo, eu não estou aqui para dizer que não. Na minha ignorância, eu creio que tem várias coisas na Bíblia que elas são reveladas
a pessoas específicas, em momentos específicos, em situações específicas, para edificar uma determinada ocasião. Sabe, eu creio, tem irmãos que falam, nossa, eu tô passando uma barra tão pesada, e eu tô lendo a Bíblia e tal, e às vezes coincide, isso aconteceu várias vezes comigo, coincidiu de eu estar passando certas situações, e eu estar exatamente em certos livros na Bíblia que me trouxeram tanto consolo em cima daquilo que eu estava vivendo, e me trouxeram orientação, discernimento, entendimento, para mim, pessoalmente falando, lidar com aquela situação. Já tive momentos de, lendo a Bíblia, eu aprendi que a Bíblia por si mesma se explica. E a gente lendo daqui, lendo dali, eu não gravo, eu já falei com os irmãos aqui, eu não sou de gravar sermão, eu não sou de gravar passagens bíblicas, eu me embrulho todos os vídeos que eu tenho aqui, eu nunca tenho uma referência na minha cabeça exata, no livro tal, capítulo tal, fala isso, isso e isso. Mas eu tenho uma noção por alto de tudo que eu preciso saber, porque o Espírito Santo, ele traz à memória aquilo que nos dá esperança, e a nossa esperança é Cristo. E Cristo nos deixou a sua mensagem, é através dela que a gente sobrevive nesse mundo, literalmente falando. Então, eu lembro por alto. Então, o que acontece? Tem várias coisas que eu tenho no meu coração, e uma delas existem mistérios na palavra de Deus, isso de Gênesis a Apocalipse, porque a Bíblia diz que a palavra de Deus ela é viva. Então, quando você entende que é um ser vivo, é algo que tem vida, significa que toda vez que você lê, você vai receber algo novo da palavra de Deus. Ela gera novos entendimentos, ela te traz esclarecimento, ela te renova as forças, ela te revela coisas que até então você não conseguia ver ou entender, e por aí vai, né? É uma benção, a coisa mais linda, mais gostosa que tem é a palavra de Deus. Então, isso foi um princípio que eu, Ana Paula, aprendi para mim. E quando eu pego a minha palavra de Deus, a minha Bíblia, eu tenho um temor, um respeito, e entender que nem tudo que a gente lê é só aquilo, mas que tem muita coisa que é muito mais profundo do que aquilo que eu estou lendo. Amém? Então, meus irmãos, eu tento, na minha ignorância, até onde eu consegui chegar com a palavra de Deus, compartilhar com os irmãos aquilo que eu entendo. Amém? Aquilo que eu creio que vai ser assim. E também junto com as informações que eu recebi de homens de Deus, aí pastores, né, maravilhosos, homens que têm gabarito, né, que têm know-how teológico, tem história, tem escola, tem conhecimento mesmo do que fala. São homens que todos os dias, o dia inteiro tá lidando com a palavra de Deus, pastores, né, que estudam aquilo que vão pregar, porque eles precisam estar sempre, né, com a coisa na ponta da língua também. É o zelo pelas coisas de Deus. Então a gente vai aprendendo com tudo isso, amados. A gente vai aprendendo. E quantas coisas eu aprendi? Uma delas é maldito o homem que confia no homem. Uma outra coisa que eu aprendi, e isso eu bato de frente mesmo, porque eu já ouvi isso, inclusive, uma vez da pregação, uma das pregações do pastor Paulo Júnior, ele coloca Deus numa posição muito honrosa. Pastor Paulo Júnior, quando ele fala de Deus, ele coloca na nossa consciência que Deus é um ser supremo. Ele é maravilhoso, ele é um ser amoroso, mas ele é um ser supremo. Ele é glorioso, ele é digno de toda honra, de toda adoração, mas ele é digno de respeito. E quando nós olhamos para a pessoa de Deus, isso eu aprendi na Bíblia, a gente tem que ver Deus como ele é. Ele é Deus, ele é glorioso, ele é Pai, ele é Senhor. E quando a gente vê Jesus, muitos pensam, porque Jesus morreu na cruz e caminhou na terra por 33 anos, Jesus pode ser visto muitas das vezes como um ser humano, um ser íntimo, um ser carinhoso, um ser que eu possa até abraçá-lo, mas alguns testemunhos que a gente vê por aí de pessoas que tiveram até visões com Jesus, a gente vê um Jesus que se aproxima nas visões, nos sonhos. A gente vê na Bíblia um Jesus que estava próximo das pessoas, por exemplo, quando ele vai na casa de Marta, de Maria, ele se assenta no meio de todos ali, uma está lá limpando a casa desesperada, a outra chegou, sentou aos pés de Jesus para ouvi-lo.
A gente vê a história daquela que chegou e começou a chorar nos pés de Jesus, enxugar os pés de Jesus com seus cabelos. Jesus estava sentado. A gente vê o momento em que Jesus lava os pés dos discípulos. Mas eu, Ana Paula, eu não consigo ver uma intimidade física além disso. Eu consigo ver aquela mulher que se prostra aos pés de Jesus e lágrimas caem nos pés deles. Eu consigo ver Jesus ali sentado. Talvez Jesus colocou a mão no ombro daquela mulher, nada mais do que isso. Eu consigo imaginar talvez alguém muito emocionado que correu e abraçou Jesus. Eu consigo imaginar o apóstolo, qual foi aquele que apoiou a cabeça assim no ombro de Jesus? Tem um apóstolo, não vou citar o nome porque eu já me embrulho mais uma vez, mas tem esse apóstolo que apoiou a cabeça no ombro de Jesus. Mas eu não consigo imaginar um Jesus que pegou alguém, abraçou, dançou, falou de modo... Não sei, meus irmãos, é uma coisa minha. Eu sou muito, nesse caso, eu sou mais seguidora daquilo que o Paulo Júnior fala. Eu pego ele como referência, eu pego o Paul Washer, que são pastores que estão na mesma linha de raciocínio com a pessoa de Deus. Eles colocam a Deus numa posição de Senhor, é amigo, é chegado, mas ele é sempre o Deus Todo-Poderoso e existe um temor, então eu tenho medo, sabe? E uma vez eu tive uma visão com Jesus na cozinha da minha casa. Eu estava na porta da varandinha aqui, estava orando pelas almas, pelas pessoas que estão perdidas, pelos mártires. Eu chorava, eu fiquei uns 40 minutos orando. De repente, depois de um tempo, eu fiquei com uma coisa assim tão sentida no meu coração. Veio, né, aquela coisa minha, humana, veio. E no final da oração, chorando, eu falo, oh meu Deus, eu estou aqui orando por tanta gente que eu não conheço, que eu nunca vi, que eu nunca vou ver nessa terra. Eu estou chorando por eles como se fosse por mim mesma. Mas enquanto isso a minha família está toda perdida. Como se diz, eles também precisam da salvação e eu não vejo nada acontecendo, eu não consigo fazer nada, tá tudo, né? Então foi um lamento que eu tive ali com o meu Senhor Jesus. E ali eu tive uma visão muito rápida. Jesus sentado na cadeira da mesa, né? Ali na minha cozinha, ele bateu a mão na mesa, olhou para mim. E na hora ele me disse, eu tô aqui. Como se diz, você pode contar comigo. Mas foi o máximo, sabe? São as experiências que eu tive de Jesus, são coisas mais... Mas é tão raro, sabe? São coisas... Quando eu fui convertida, né, a primeira vez, estão falando de tantos anos atrás, eu também tive uma outra experiência, às 3 horas da manhã, eu recebi como que um beijo no rosto. Mas não foi um beijo que tocou a minha bochecha, mas foi um ar que soprou em cima de mim. É como se tivesse soprado um pouquinho ali no meu rosto e eu senti como que umas bolinhas de gelatina que batia assim. Eu acordei, era 3 horas da manhã. Eu estava no meu primeiro amor, eu estava igual criança e foi um momento único na minha vida. E são coisas que eu não gosto nem de falar muito porque é muito pessoal, mas eu falo aqui hoje. São experiências, meus irmãos, que eu tive 2, 3, em 16, 17, quantos anos tem que eu estou convertida a Jesus? Ao Senhor. Então, assim, eu aprendi a ver a pessoa de Jesus Cristo como Filho de Deus que morreu naquela cruz e Ele está sempre no nosso meio. Ele tem pessoas às quais Ele tem visitações, Ele visita, Ele fala. Você vê tantos testemunhos aí do povo muçulmano, de pessoas que estão em outros países do mundo, que têm outras religiões extremas. E Jesus aparece e conversa com essas pessoas. Mas existe uma espécie de diferença. É como se Jesus, quando ele aparece, para quem ele aparece com o seu jeito glorificado de ser. Quer dizer, eu não tenho como comparar Jesus a nada humano, entendeu? Eu, Ana Paula, eu tenho esse ponto de vista. Eu não vou conseguir nunca comparar a pessoa, a presença de Jesus, ainda que eu veja, a nada humano. Eu vou comparar Jesus, eu vou visualizar Jesus sempre como um ser espiritual, como Deus glorificado. E eu tenho temor a Ele, então eu não consigo imaginar nada além disso. E a Bíblia mostra, muitas das vezes, um Jesus amigo, um Jesus chegado, um Jesus companheiro, um Jesus que estava no meio das pessoas, um Jesus carinhoso. Mas carinhoso como um Jesus que quando olhava para uma pessoa, o coração dele doía.
Doía porque ele sabia, esse aqui, se eu não morrer na cruz por ele vai para o inferno. Jesus olhou a humanidade com essa dor, a ponto que no monte, né, quando ele chora, quando ele intercede diante de Deus, quando ele fala, se for possível, afaste de mim esse cálice, ele soa sangue, ele sente uma dor que nenhum ser humano nunca vai sentir, nunca sentiu e nunca sentirá, porque ele é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, que levou sobre si as nossas dores e transgressões. Quantos bilhões de seres humanos Jesus pagou por eles? Então Jesus sofreu, né, a pena, a punição do Deus Pai Todo-Poderoso, quando ele esmagou, ele pisou Jesus na cruz. Ele teve prazer em descarregar em Jesus toda a ira que ele descarregaria sobre nós pelo nosso pecado. Jesus teve um sofrimento que só ele teve, meus irmãos. Eu acredito que na eternidade, quando nós tendo um corpo glorificado, a nossa sensibilidade, a nossa visão, o nosso entendimento vai ampliar muito e a gente vai conseguir ver realmente o que Jesus passou. Talvez nem isso, talvez nem ali a gente vai conseguir ter realmente uma noção profunda completamente do que ele sofreu. Mas eu acredito que nós vamos ter um entendimento muito claro da importância, do amor que Deus teve, do sacrifício de Jesus na cruz por nós. Então, eu me limito muito a respeitar que a Bíblia, ela é um conteúdo de informação vital para cada um de nós, de acordo com a situação, com a necessidade em que cada um se encontra. Eu creio na intimidade com Deus, eu creio que um ser humano pode ter intimidade com Deus, mas eu creio que essa intimidade ela vem através da busca na palavra de Deus. É onde o Espírito Santo nos ensina, nos discerne, nos dá entendimento sobre tantas coisas. Mas eu creio que tem coisas que é como se Deus ferma, ele para ali com você, porque não te interessa, isso aqui que está aqui não interessa para você conhecer ao fundo, porque não vai fazer parte da sua vida, e ainda que você quisesse passar isso para frente, explicar isso, não vai servir para quem vai ouvir, dentro do que você quer falar. Então a gente entra naquela condição de debate, né? Muitos irmãos, muitas das vezes, começam a debater, a colocar o ponto de vista deles e afirmar, é isso, porque é o modo como o qual eles receberam de Deus. E Deus, ele dá a cada um o entendimento para a sua vida, para o seu ministério, para o seu momento do existir na terra. Então, eu, Ana Paula, eu prefiro, muitas das vezes, às vezes tem irmãos que colocam comentários, né? Tem irmãos que colocam tantas coisas ali. Eu fico muitas das vezes quieta, calada, porque eu entendo isso, porque Deus, ele tem o seu modo de lidar com cada um de nós e nós temos que respeitar uns aos outros, porque só o irmão e Deus sabe o que Deus falou para ele. Então eu pego isso para mim e pego isso pelos irmãos em geral. Tem coisas às vezes que a gente vê e não concorda. É claro, todos nós sem exceção, vemos tantas coisas e nós todos não concordamos. Muitos não concordam por falta do entendimento completo da questão. Muitos outros não concordam porque não têm conhecimento bíblico e aquele pouco que conhece acha que já sabe demais e já pode não concordar. Outros não concordam porque acham certas coisas radicais demais. Já outros não concordam porque tem um outro ponto de vista em cima do mesmo texto. Então a gente entra nessa situação, né, muitas das vezes, de discordância. Isso tem uma coisa que eu adotei para mim, é não ficar batendo de frente com ninguém, com quem coloca textos bíblicos para tentar provar outras coisas, para quem tem explicando, e isso acontece muito. Então, assim, eu prefiro ficar quieta, ler tudo, reter para mim o que é bom, se é tudo bom, eu glória a Deus, amém. Se eu acho alguma coisa que eu não entendi de acordo como eu li, eu deixo quieto. A única coisa que eu não aceito é heresia, amém? Então, meus irmãos, eu deixo claro que nos meus vídeos, aquilo que eu garanto é aquilo que eu falo. Então, é o que eu, Ana Paula, estou falando é que eu posso garantir, porque a responsabilidade é a minha. Quando eu abro a boca falando de Bíblia, se eu falo uma coisa certa ou errada, digamos assim,
Aquilo que é dito, eu, Ana Paula, me assumo todas as consequências e toda a responsabilidade. Agora, passou do que eu falei entre comentários e tantas outras coisas, não é mais uma coisa minha. Não é eu que estou falando, não é eu que estou escrevendo, não é eu que estou explicando, não é eu que estou explanando. Então eu deixo isso muito claro. Eu não sou um tipo de pessoa que quero cortar comentário de ninguém, que quero tirar nada, e não quero também entrar com a minha opinião, não quero debater em cima. O máximo que eu faço é quando alguém me pergunta alguma coisa num comentário, então eu respondo dentro daquilo que eu creio e fica no máximo nisso. Então eu estou deixando isso muito claro para os irmãos entenderem que tudo que é comentário de todo mundo, cada um que escreve o que escreve, assuma a sua responsabilidade no que está escrevendo, porque é no que ele crê, é naquilo que eles são de acordo, amém? Então isso é muito importante. O canal ele é livre, o canal é aberto e nós somos todos filhos do Deus Todo-Poderoso e é o respeito que nós temos que ter uns pelos outros. Cada um nos revela de acordo com aquilo que ele nos revela, amém? E às vezes um tema ele não pode num vídeo só ser explanado totalmente. Às vezes a gente precisa ir falando, conversando 3, 4 vídeos aí, e aí a coisa vai se descortinando, as coisas vão se clareando, vão dando entendimento. O Espírito Santo ele vai revelando a você pessoalmente ainda mais. Às vezes você escuta um vídeo, depois você escuta algumas referências bíblicas e você vai ler elas, e ali o Espírito Santo mesmo, ele te leva a ler outras coisas, a aprofundar mais e te dar mais entendimento, a clarear mais, a te revelar mais. Porque é assim que funciona. É quanto mais você busca, você recebe. Eu tenho meu limite de busca, eu sei como é que eu vivo com as coisas de Deus. E eu vou até onde eu vou e Deus vai até onde eu vou. Mas tem gente que vai mais além, vai mais a fundo. Tem gente que busca mais, que chora mais, que anela mais ainda, tem talvez até mais disposição para fazer. E Deus ele dá, amém? Uma coisa importante, que você, que tem sido um vaso cheio, e Deus está te enchendo, não retenha só para você aquilo que Deus te dá. É por isso que é maravilhoso a gente compartilhar também nos comentários as coisas que Deus traz. E é por isso também que eu então não debato nada com ninguém. Porque Deus te dá, você simplesmente com o amor que você tem por esse Deus maravilhoso, você expressa ali escrevendo aquilo que você crê. Amém? Então é lindo, meus irmãos. Nós somos irmãos em Cristo, nós somos uma comunidade celestial na terra. E nós estamos vivendo os últimos dias da graça. Nós estamos vivendo os últimos dias da graça. Os irmãos aí que viram alguns vídeos passados, todo mundo está aí em concordância de que o evangelho que está sendo pregado hoje não é o mesmo que foi pregado no início, no sentido. Ele não está tão disponível com tanta facilidade. É claro, quando a igreja nasceu na época dos apóstolos, teve perseguição. Mas quanto mais se perseguia, quanto mais se matava profeta, quanto mais matava, martirizava o povo, mais nascia gente convertida, mais multiplicava. Diz que sangue de profeta era multiplicador, Até que decidiram não matar mais ninguém, virar crente também. Aí surgiu as igrejas aí católicas, e em toda a história a gente já sabe. Mas tem um período, entre esse momento que nós estamos agora, o início da igreja, teve um período em que você comprava uma Bíblia de olho fechado. Você comprava, você lia ela tranquila, a palavra estava ali, como todas as Bíblias, você podia comparar, achava todos os textos em todas as Bíblias igualmente, às vezes com uma tradução diversa, mas o texto estava ali, a explicação, o contexto era todo aquele. Hoje já não temos mais isso. Hoje, se você compra a tal da Bíblia gay, que eu não lembro como é que ela chama, ela já vai faltar textos, talvez não tenha nem a história de Sodoma e Gomorra nela, Tem certas Bíblias rodando por aí, que elas vão dar mais vazão para a prosperidade, para o reino na terra, para as promessas que Deus deu para os patriotas lá, Jacó, Abraão, Moisés, E por aí vai, certos comentários que desviam a atenção da pessoa, do leitor. Então hoje é assim, a gente hoje liga a televisão para ouvir um sermão de algum pastor. Antigamente tinha coisa boa, que te edificava, hoje já está aí. Tem gente sentada em bancos aí, falando de dinheiro, de prosperidade. Você entra numa igreja hoje achando que é o Espírito Santo que está lá no altar, de repente o cara começa a rodar igual Exu,
e ui, chuchu e tal, e glu, 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 e glá, 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 e você começa a perceber que tem uma coisa estranha, e não é Deus, não é a presença de Deus. Então, assim, tá difícil, né? Os irmãos falando, irmão, eu queria achar uma igreja, não consigo. Tá difícil, irmãos, tá difícil. E essa dificuldade são as portas da graça que estão se fechando. O Papa ontem falou aqui no telejornal italiano que não é para a gente confundir família com união civil, mas que a igreja, ela aceita todas as pessoas porque elas são filhas de Deus. Em palavras curtas, para um bom entendedor, ele quis dizer, se é um casal de homossexual que casa no civil, nós como igreja não vamos chamar de família, porque a família que a igreja católica traz é o pai, o homem, a mãe, mulher e os filhos. Mas nós, como filhos de Deus, vamos aceitar todo mundo, porque todos são filhos de Deus, e Deus ama a todos. Então parece até uma frase muito bonita, mas a Bíblia fala que tudo que é ligado na terra é ligado no céu. Então se um casal, né, de seja lá o que for, assinar um documento num cartório civil dizendo que está casado, automaticamente no céu está constatando que aquela pessoa casou. E se você pega um ritual chamado casamento, instituído por Deus, constituído por Deus, e deturpa aquilo, metendo no meio da história, em vez de ser uma mulher, um homem, com outro homem, e assina, isso é uma blasfêmia contra Deus, porque Deus proíbe essas coisas, Deus proíbe essas coisas. E Deus fala que esses vão para o inferno. Então você vai ainda assina que você está indo mesmo, entendeu? É como se você falasse, eu vou para o inferno e eu ainda assino em cima, boto a minha assinatura, eu ligo no juiz lá no cartório. Então, meus irmãos, a gente vê que a deturpação da informação está muito maior, porque até os papas no passado, eles não iam falar uma coisa dessa, porque era heresia, né, no meio deles, porque não era o tempo dessas coisas serem colocadas a esse nível. Alguns bons anos atrás, falar que tinha problema de pedofilia dentro do Vaticano era um escândalo. Falar que tinha problema aí de padres, né, tendo relação sexual com outros homens é escândalo. Agora a gente já começa a ver as coisas mudando de ponto de vista, né? Tem muitos que saíram das igrejas católicas como padres católicos e fundaram suas igrejas como padres católicos que casam. Então a gente vê tanta coisa esquisita, tanta mistura. Isso sempre teve quando você entra. Esses dias eu tô muito com a igreja católica, não tem jeito, né? Eu tô muito pegada com esse papa, sabe? Tá soltando muita besteira. Mas você vê, a igreja católica é sempre cheia de simbologias aí, simbologias pagãs. Você vê aquele chapéuzinho que eles usam, que parece a boca de um peixe, né? Isso é homenagem a um deus pagão. A um deus pagão. Né, como é que chama? É Babon, Mamon, esqueci o nome do deus que eles elogiam. Você vê também o obelisco, que é o símbolo do pênis de um deus pagão, em todos os lugares no Vaticano. E por aí vai, meus irmãos, e por aí vai. Mas você vê hoje a porta da graça se fechando, as leis que estão sendo feitas, né, as imposições que estão começando a aparecer. Então tudo está se fechando de modo que vai ser impossível pregar a palavra de Deus no futuro. E são poucos aqueles que vão conseguir reter. Ontem, falando sobre isso, eu entendi uma coisa. Eu entendi um pouco mais de uma coisa. A parábola das 10 virgens. 5 prudentes e 5 nécias. Aí conta que as 5 virgens prudentes, elas tinham azeite extra, óleo extra. Quer dizer, elas estavam com a candeia cheia, e tinha uma garrafinha de reserva cheia. Porque quando elas começassem a caminhar, né, para ir para as bodas, porque passa, né, o mensageiro falando, né, eis as bodas, venham. Elas acordam e elas pegam as suas candeias e elas vão caminhando. Aí as 5 virgens imprudentes correm até elas e falam, dá-nos um pouco do seu azeite. Elas não pediram aqueles que já estavam nas candeias, mas pediam azeite de reserva, né? Porque era aquilo que precisava, a ponto que elas respondem. Não, porque se eu te der do meu azeite, vai faltar para mim e para você. Vai comprar, vai compra. E elas vão embora, cada uma vai para o seu lado, elas se dividem.
As prudentes com azeite extra, elas entram para a boda do cordeiro, se fecha a porta e as nécias vão comprar azeite. E a Bíblia conta, mais tarde elas voltam e batem na porta. O noivo abre a porta e elas falam, deixe-nos entrar. Aí ele responde, eu não vos conheço, eu não vos conheço. O azeite, meus amados, o óleo que fala dessa candeia é o Espírito Santo. E o Espírito Santo, quando ele está dentro de uma pessoa, ele ensina para essa pessoa as coisas de Deus. É quando você está numa situação, né, na prática, aí, na frente de alguém, a ponto de pecar, e o Espírito Santo te dá discernimento de como você tem que se comportar em determinadas situações, no seu dia a dia, na sua vida. Quando você lê a palavra de Deus, ele vai te clareando, ele vai te dando discernimento, ele vai te dando paz, ele vai te dando direção. Então, isso é se encher, é você se encher da palavra de Deus, é você entender a palavra de Deus, é você ler, conhecer, e você olhar para os telejornais, você olhar para o mundo lá fora e você vislumbrar tanta coisa diante dos seus olhos e ter entendimento espiritual de tudo, ou de tanto. E você vê a porta da graça se fechando. Com ela se fecha o derramado azeite. Com ela achar o azeite vai ficar difícil. É por isso que a noiva prudente fala para a nécia, se eu dou para você do meu azeite, eu vou ficar sem. Sabe o que é dar do nosso azeite para a nécia? É muitas das vezes você parar para bater boca com quem não acredita no arrebatamento hoje. É você perder tempo com outro crente que está aí bitolado na prosperidade, em certos pastores ou em certos profetas que estão profetizando coisa estranha. Pessoas que estão falando de Jesus de um modo estranho, comparando Jesus de modo estranho. E aí você começa rodeando com essas pessoas, batendo boca, e aí você começa a derramar do seu azeite, falando daquilo que você recebeu de Deus com essa pessoa. E aí o que acontece? Você começa a entrar num estresse espiritual. Você começa a ficar deturpado, perturbado com aquilo. E ali você começa, muitas das vezes, até a escutar muito aquela pessoa, aquela virgem nécia, muitas das vezes, ou aquele falso profeta, ou aquele lobo, ou aquela pessoa que não tem nada a ver com as coisas de Deus e está te te atrapalhando. E você vai desgastando, e você começa a enfraquecer na sua fé. É onde a Virgem Prudente fala, se eu der do meu azeite, do meu óleo, eu e você ficaremos sem. Porque aquela pessoa já está sem. Porque ela já está... Aquele azeite que ela tem é tão pouco, não suficiente para ela entrar na glória. Porque ela está em pecado, ela está com a cabeça completamente desnorteada daquilo que Deus está querendo que nós tenhamos hoje. Porque muitas das vezes é uma pessoa que ela não está lendo a Bíblia, mas ela está indo numa igreja em que o pastor prega um monte de heresia. Ou então ela está seguindo algum aí no YouTube que está pregando heresia. Ou então ela está o tempo todo no Facebook preocupada em se alimentar com aquilo que o Facebook dá para ela. Ou então alguém que não lê nada, que não ouve nada, que não escuta nada, tem a sua teoria formada e basta. Não busca o azeite, não busca o óleo. O óleo tem que ser buscado todos os dias. Olha, no deserto Deus mandava o maná para o povo todo dia. E Deus nutriu aquele povo por 40 anos, mas todo dia com maná fresco. Eu não posso guardar o maná. Eu não posso me basear naquilo que eu li 60 anos atrás e manter aquilo ali e ficar só naquilo. Mas eu tenho que continuar a descobrir, eu tenho que continuar a me alimentar da palavra de Deus. Senão aquilo ali apodrece. A vida, para ela ser mantida, ela tem que ser sustentada todos os dias. Eu hoje, agora aqui para mim são 10h54 da manhã. Eu tô com a barriga roncando de fome, porque eu não tomei café da manhã hoje. As coisas aqui caminharam para isso e eu depois falei, agora que todo mundo saiu, eu vou parar e vou gravar um vídeo. Eu tô morrendo de fome. Se eu não comer, eu vou começar a ficar fraca. Eu vou começar a ficar mal. Eu vou perdendo a minha saúde. Então eu preciso terminar aqui, eu preciso me alimentar, eu preciso tomar um banho todos os dias, eu preciso trocar de roupa todos os dias, eu preciso dormir todos os dias. Quer dizer, a vida precisa ser sustentada, mantida. E as coisas de Deus, se você não busca todos os dias, você começa a perecer. É isso que fala lá na parábola das 10 virgens. E hoje o evangelho está começando a ficar escasso, devagarzinho, ainda está muito devagarzinho. Mas nós que estamos procurando pela bênção e misericórdia de Deus, nós estamos nos procurando nos encher,
e a gente começa a ler Bíblia, a gente começa a buscar as coisas sábias, a gente começa a achar as coisas erradas, a gente começa a ver, olha, que deturpação daqui, que deturpação dali, as notícias chegam, a gente vai vendo com os nossos olhos a realidade da graça acabando. Porque a Bíblia fala que nós estamos no tempo da graça, e quando a igreja subir aos céus, o tempo da graça vai acabar, e com ela, toda a informação que a gente tinha grátis hoje, vai ficar cara para achar no futuro. Então, amados, as coisas de Deus, elas têm que ser valorizadas agora por nós. Porque hoje não é eu que vou para o céu e aquele não. Nós não temos como saber quem vai e quem fica. Se eu agora começar a praticar heresia aqui, se eu começar a pisar na bola com Deus, se eu começar a brincar com Deus e pecar, se eu descuidar, ter desmazelo com as coisas de Deus, eu fico. Aí você fala, poxa, Ana, você ficou 2 anos aí no canal falando tanta coisa boa e de repente você esfriou. Você parou de fazer vídeo, você parou de ler Bíblia, então você esfriou, então você ficou na grande tribulação e foi para o inferno mesmo. Sim, porque a Bíblia fala que Deus não vai levar em consideração os nossos últimos atos. Se eles forem pecaminosos, eles vão nos punir e nós vamos perecer. Amém? Então, amados, a Bíblia, ela é linda, ela é misteriosa, sim, e ela é de acordo com aquilo que Deus tem para você. A Bíblia, ela é sob medida. Por mais que ela é universal, ela está no mundo inteiro. Eles falam universal porque a palavra de Deus é universal. Deus é todo poderoso, Ele criou os céus, a terra e o universo. Então a palavra de Deus, ela é universal, ela vale até para os anjos que estão lá aprendendo conosco. A Bíblia fala que os anjos estão aprendendo com os santos. Eles estão aprendendo conosco. Então, amados, é um tesouro inestimável e que a gente precisa aprender a respeitar uns aos outros. A gente precisa aprender a ter a paciência de estudar uns com os outros. A gente precisa aprender a reter o que é bom. E se a gente às vezes achar que uma coisa não bate tanto, a gente tem que pedir a Deus que nos dê sabedoria até para saber lidar. Eu, Ana Paula, admito, assumo o que eu falo, ponto e basta. Comentários, tudo que está fora disso, eu não tenho nada a ver com isso. Cada um que assuma aquilo que escreve, amém? E a gente caminha junto nessa esperança salvífica que está diante dos nossos olhos. A visão de Deus, de Jesus Cristo glorificado. Apocalipse capítulo 1, versículo 9. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na chamada ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Eles o prenderam e mandaram para lá. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta dizendo: o que vês? Escreve em livro e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Manda a elas. Voltei-me para ver quem falava comigo e voltando vi 7 candeeiros de ouro e no meio dos candeeiros semelhante a filho de homem. Este com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando eu, João, vi essas coisas, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Eu estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno.
Escreve, pois, as coisas que vistes, e as coisas que são, e as coisas que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que vistes na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Esse, meu amado, minha amada, é a apresentação de Jesus Cristo para João aqui no livro de Apocalipse. Ele fala das vestes de Jesus, né? As vestes de Jesus. Ele fala de um cinto, né? A altura do peito. Ele fala de uma cinta de ouro. Então você vê assim já a glória do Jesus Cristo glorificado. João vê a cabeça dele, os seus cabelos brancos como a alva lã. Muitos, quando leem isso, pensam que é um Jesus idoso, um Jesus velho, porque os velhos têm cabelo branco, né? Mas a brancura aqui, esse branco, significa a pureza de Jesus, a santidade de Jesus. É o símbolo que Deus nos traz, como a neve. Jesus é alvo como a neve. Eu já vi a neve, nunca debaixo do sol. Mas eu sei que a neve é assim branca, que quando bate o sol nela, seu olho até fica mal. É quando muitas pessoas, quando vão esquiar, elas põem óculos escuros, porque é tão forte a luz do reflexo do sol quando bate na neve, que a pessoa começa a ficar com o olho incomodado. A neve é branca, meus irmãos, é um branco inconfundível. E o branco fala da justiça de Deus, da transparência no sentido da perfeição dela. Deus é justo, é perfeito. Aí fala que os olhos dele como chama de fogo. A Bíblia fala que o fogo, ele purifica o pecado. A Bíblia fala que o fogo é o único que pode purificar, que ele pode queimar, que ele pode juízo. Vocês veem, é o sangue e o fogo, para falar a verdade. A Bíblia fala que muitos são passados pelo fogo, porque o fogo purifica. Se sobra alguma coisa, né? Se sobra alguma coisa daquele fogo, aquele que sobra entra na glória. É o caso das obras, né? Diz que tem uma passagem aqui, eu não vou procurar não, mas tem uma passagem lá no Novo Testamento que fala da purificação das obras. Tem aquele que tem a obra que o fogo como queimar, se queimar como a palha, aquelas obras não valeram nada. Tem aqueles que o fogo vai queimar e a obra vai ficar, porque foi uma obra como ouro, né? E o ouro ele não perece no fogo, ele é purificado, né? Ele é acertado, ele é aperfeiçoado. Aí fala, né, de como que Deus ele vai distribuir conforme as obras. Mas eu lembro de uma parte que fala que muitos vão passar e o fogo vai queimar e as obras, né, vão queimar como a palha e só a pessoa vai ficar. E aí ele entra no céu sem obras, porque as obras não foram boas. Então o fogo, ele é purificador. O fogo, vocês veem que Deus ele vai concluir, né, a purificação da terra com o fogo. A Bíblia fala que os elementos vão se desfazer. A Bíblia fala que o fogo vai descer do céu. A Bíblia fala que os elementos arderão em chamas, porque o fogo vai purificar tudo. A Bíblia fala, farei novos céus e nova terra, porque todas as coisas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Mas uma coisa curiosa sobre o fogo é o inferno. O inferno ele é um fogo consumidor que não se apaga. Por que o fogo do inferno ou o fogo do lago de fogo e enxofre não se apaga nunca? Porque o pecado daqueles que estão ali é um pecado eterno. Eles pecaram eternamente contra Deus quando eles não aceitaram Jesus. Satanás, ele pecou eternamente contra Deus quando ele se rebelou contra Deus. E se rebela agora. Vocês veem que o negócio do Satanás é tão pesado que ele já foi decretada a sua sentença, ele foi lançado do céu, ele foi expulso do céu, ele já não está mais ali como ele foi no início. E ele sabe o que vai acontecer. Os demônios, quando veem Jesus, eles temem e tremem, porque eles sabem o destino deles. Mas nem por causa disso eles pararam de fazer o mal, eles pararam de afrontar a Deus, eles afrontam a Deus. Então eles vão para o inferno, eles vão queimar eternamente, porque eternamente eles vão ser inimigos de Deus, afrontando a Deus. Eles nunca vão ter um coração que vai arrepender de verdade, vai ser sincero. Poxa, nós pecamos, Ele é Deus, nós não. Eles vão continuar naquela obstinação eternamente. Toda alma que estiver no inferno será rebelde eternamente. É por isso que eles vão, meus irmãos. Eu creio nisso, porque a palavra de Deus diz que Deus é justo.
E Deus, ele vê o coração do homem, o coração inclinado do homem, amado. Então a gente pode ter certeza na eternidade que cada alma que estiver no inferno, queimando eternamente, é porque são almas eternamente rebeldes contra Deus. Ainda que Deus desse uma chance para elas, iria demorar, mas elas iriam mais cedo ou mais tarde se rebelar contra Deus. Sempre. Elas iriam buscar as concupiscências do seu próprio coração. O Deus deles é o coração deles, não o Deus Todo-Poderoso. É a diferença entre a prudência e a insanidade do ser humano. Aquele que se inclina porque ama a Deus acima de todas as coisas, ele vai estar sempre amando a Deus. Sempre, no final é Deus que vence na vida da pessoa. Mas aquele que ama a sua própria concupiscência, o seu próprio coração, os seus próprios desejos, ele vai estar sempre egoísta, pensando nele mesmo. Sempre no final é ele que vai estar em primeiro lugar. Quem está sentado no trono do teu coração, meu irmão? É Deus ou é você? Amém? Então fala aqui da brancura e do fogo. O fogo, ele vai queimar a eternidade inteira, porque é a única coisa que serve para punir o pecado, é o fogo, amém? Por isso que os olhos de Jesus aqui são como chamas de fogo, porque ele é puro. Jesus, ele pode olhar para um ser humano e ele sabe, esse aqui é meu, esse não. Esse aqui eu posso ver a pureza lá no fundo, porque eu posso purificar o coração dele por causa do que o coração dele me ama, me quer. Mas aquele ali, nem o fogo vai mudar a decisão dele. É fogo purificador. Jesus, ele vê a verdade. Jesus, ele sabe o que é e o que não é. Amém? Os pés semelhantes ao bronze polido. O bronze é um metal nobre. O bronze é um metal nobre, é nobre. E o bronze, quando ele é polido, gratado, raspado, lustrado, ele brilha. E ele é forte como um metal. Amém? Por isso que fala, e os pés significa o caminho. Os caminhos de Deus na nossa vida é como um bronze polido. Ele só vai nos levar à justiça de Deus no final. Por isso que João, quando vê Jesus, ele vê e ele simboliza essas coisas. Tudo coisas relacionadas à nobreza. O branco, o fogo, o bronze. Como que refinado numa fornalha. Olha, já é o bronze, ele é polido, mas ele é tão polido que ele é original, ele é único, ele é essencial, ele é puro. Então, ele na sua essência é a sua natureza. Ele não, porque o que acontece? Quem mexe com refinação, né, de metais, até com ouro, você já ouviu, você compra um ouro tal quilates, 18 quilates, não sei quantos quilates, né, o ouro. Então, o ouro, quanto mais puro ele é, mais ele custa. Mas o ouro, quanto ele custa menos, é porque eles começam a misturar outros metais no meio. Mistura um pouco de prata, mistura um outro tipo de metal. Então o ouro perde o seu valor original. Então quanto mais o ouro é puro, mais ele custa. Porque ele é mais essencial, ele é na sua natureza. E quando fala do bronze polido, refinado numa fornalha, está falando do bronze puro, sem nenhuma mistura. Então é a pureza, é a concreteza, é a certeza de um caminho reto. Amém? E fala dos pés. Então numa fornalha, a voz como a voz de muitas águas. Porque Jesus, quando ele veio no mundo, ele morreu na cruz, mas antes de morrer, ele deixou o ministério da pregação do evangelho. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Ontem eu disse que no livro de Apocalipse, quando você vê falar sobre águas, você pode entender tribo, nação, povos e línguas. Amém? Então as vozes aqui, como voz de muitas águas, é porque Jesus, ele compartilhou conosco o evangelho. E ele diz, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Apóstolo João, ele fala que as coisas que são e as que hão de vir. Então está se falando de Jesus, né, do período de João ali, naquele tempo ainda que ele estava vivendo, ele foi morto ali, ele foi perseguido e tal, para frente, até os dias de hoje. E quantos anos tem que o evangelho tem sido pregado? Então é Jesus sendo representado pelos santos através da pregação da palavra de Deus. Por isso a voz de muitas águas é o testemunho de Cristo a todos. Nós somos as vozes de muitas águas.
Nós somos aqueles que temos pregado evangelhos inspirados pelo Espírito Santo, porque é Ele quem fala conosco, que fala por nós. Tem um momento quando ele fala em Mateus, bem no início, no capítulo 24, quando eles iriam ser entregues aos reis, aos chefes, aos poderosos, ele fala, não há vez de preocupar com o que há de falar, porque é o Espírito Santo que vai te inspirar naquele momento, é o Espírito Santo que iria falar por eles. Então nós somos porta-vozes de Cristo, através da pregação do Evangelho. Por isso que muitas vezes eu falo, meu irmão, minha irmã, muitas vezes, em vez da gente ficar aqui discutindo teoria, ficar discutindo isso é certo, isso é errado, isso é assim, isso não é assado, isso é desse jeito, né? Vamos pregar o Evangelho para aqueles que ainda não ouviram falar da salvação. Vamos aplicar aquilo que nós temos de conhecimento, pregando a palavra de Deus àqueles que ainda não ouviram. Porque enquanto a porta da graça está aberta, todo mundo está susceptível a ser salvo e subir no arrebatamento. Tem pessoas que vão ser arrebatadas que ainda não sabem. Talvez está aí na sarjeta, jogado no chão, drogado. E talvez é você, meu irmão, que vai num dia de manhã passar por essa pessoa, o Espírito Santo vai tocar no seu coração, você vai parar tudo, vai sentar do lado dessa pessoa e vai começar a falar com poder, com autoridade, com santidade, com constrangimento, e essa pessoa vai cair contrita aos pés do Senhor. Porque é o Espírito Santo quem nos levanta, é Ele quem nos motiva, é Ele que dá a palavra. Então, em vez da gente ficar discutindo, eu não estou discutindo com ninguém, mas por dizer, né? É o que nós temos vivido nesses anos, esses 2 anos eu vivo isso. Em vez de ficar discutindo, tentando aceitar uma teoria daqui, outra dali, acertar, vamos pregar o Evangelho a todos que nós podemos, senão vamos orar. Porque nós somos essa voz de muitas águas. Aleluia, aleluia, aleluia. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. Porque a palavra de Deus é o seguinte, ou você é frio, ou você é quente, porque o morno ele vomita. A palavra de Deus, ela é uma coisa, ela é luz, não trevas. Então é uma espada de 2 gumes porque ela separa o trigo do joio, o trigo do joio, o trigo do joio. O trigo e o joio é o símbolo de 2 plantas que são extremamente parecidas, mas é só no final que elas são separadas. O trigo são os salvos de Deus, digamos assim, e o joio é os ímpios que vão ser lançados no fogo eterno. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Olha meio-dia para o céu. Se você está de céu azul hoje, principalmente no verão, né? Na sua força, é no momento que o sol está mais forte, é o sol do meio-dia, principalmente no dia mais quente do verão, porque é o que o sol está mais próximo. Olha para esse sol de olho, olha direto para o sol, sem proteger, você consegue? A glória do céu reflete, a glória do sol reflete a glória do rosto de Cristo. Você não consegue olhar, você não tem força para olhar. A ponto que ele fala no versículo 17 do capítulo 1 de Apocalipse, quando vi, caí a seus pés como morto. Ele perdeu as forças, e olha que ele teve essa visão em espírito. Ele diz aqui, eu vi em espírito, eu fui levado em espírito até essa visão. Mas ele caiu como morto aos pés de Jesus, porque ele perdeu as suas forças. A glória dele era grandiosa demais, era linda, ela era tão além das forças do apóstolo que ele cai como morto. Quer dizer, ele praticamente caiu morto aos pés de Jesus ali, ele perdeu todas as suas forças. Jesus na nossa vida é assim que ele faz. A gente cai como morto. A Bíblia fala que nós temos que morrer em Cristo e nascer de novo. A gente morre com os nossos pecados e a gente nasce de novo. Você vê que aqui então ele põe a mão direita no apóstolo dizendo, não temas. Eu sou o primeiro e o último, aquele que vive estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Então ele dá as forças para o apóstolo ali ele retoma as suas forças.
Nós, sem Cristo, somos mortos. Aí a gente vê a glória de Cristo na nossa vida, é onde a gente se prostra, se arrepende, cai aos pés do Senhor. E ali Ele nos mostra, a gente chora, e ali Ele nos toca e nós nascemos de novo. Nós nos levantamos. Amém? E ali Ele fala que tem as chaves da morte e do inferno, porque Ele nos traz a vida eterna. Jesus aparece para o apóstolo aqui mais de 60 anos depois da sua morte. Tem quem diz que o apóstolo João tinha uns 90 anos quando ele estava na ilha de Patmos. Jesus morreu, eles eram jovens, então eu calculo aqui no mínimo 50 anos depois, 60 anos depois da morte de Cristo, ele aparece para João, já velhinho. Tem até um filme por aí se você procurar, né? João velhinho ali naquela ilha sozinho, e Jesus vai e aparece para ele e dá a ele essa revelação chamada Apocalipse. E aí ele conclui dizendo, onde eu também concluo hoje: escreve, pois, as coisas que viste. João viu as coisas, né? As que são e as que hão de acontecer. Então ele manda escrever sobre o passado, dentro do que ele viveu com Jesus Cristo, quando ele caminhou lado a lado com Jesus. As coisas que são, quer dizer, aquilo que estava acontecendo naquele momento, principalmente porque era a perseguição aos apóstolos, e como que as igrejas já se encontravam naquele período. E as coisas que hão de acontecer, que são os dias em qual nós nos encontramos, os dias atuais. Amém? Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. E nós vamos começar, a partir do próximo vídeo, começar a estudar as igrejas. Amém? Os irmãos têm me pedido muito para falar sobre esse assunto. Jesus está voltando, então é hora da gente começar a voltar nesse assunto, né? Se é isso que Deus está trazendo, glória a Deus por isso, amém? Então, amados, são 7 igrejas. O número 7 é o número de Deus, é o chamado número da perfeição. É também chamado número do descanso. Deus, quando Ele criou o mundo, Ele fez em 7 dias, nos 6 dias, no 7º dia Ele descansou. Amém? Então 7 é um número conclusivo, é o chamado número de Deus. E ele então descreve 7 igrejas. Amém? E ele fala que cada uma dessas igrejas tem um anjo. Um anjo. Eu não entendo bem agora, nesse momento, sobre esses anjos, mas aqui fala assim, tá? Tem hora que ele fala de 7 espíritos também. Então, meus amados, meus queridos, nós vamos ler essas histórias, nós vamos abranger isso aí aos poucos, e aí Deus vai nos dando discernimento. E eu abençoo a todos, meus irmãos. O Senhor abençoe a todos. Amém, amém e amém.